uma atitude de recuo para uma de abraçar. Porque eu conheci um pouco mais. Não que eu fosse perfeita, mas a situação daquelas pessoas passou a me incomodar, mas não incomodar a ponto, ai que medo, ai meu Deus, deixa eu andar na linha. Não. Passou a me desacomodar, desculpa, a palavra é desacomodar. Porque eu comecei a entender aquele Deus que era a misericórdia, que é o Deus que Jesus nos apresentou. E as palavras do Cristo, os ensinamentos do Cristo, né, voltando para o nosso tema, elas foram muito desvirtuadas ao longo do tempo. Nós sabemos disso. Se nós estudarmos desde quando Constantino abraçou a religião cristã até os dias de hoje, tudo foi sendo desvirtuado. E Roma já era pródiga, né, em transformar. Eles pegaram os deuses gregos e mudaram, né? Mudaram os nomes, mas com a mesma acepção, as mesmas histórias. Se nós pegarmos, né, só substituíram Zeus por Júpiter, tá? Atena por Minerva. Então eles tinham esse hábito de abraçar culturas, até mesmo por conta da questão do império, né? Eles não subjugavam o povo somente pela força. Eles também respeitavam a cultura local, a religiosidade local, porque como eles faziam isso, as pessoas se sentiam um pouco menos agredidas. Ah, então eu posso cultuar meu Deus? Pode continuar, paga o imposto aqui. Dá a César o que é de César, mas continua cultuando aí que você, né? Só teve isso lá com os hebreus, lá com os judeus, porque é a questão dos impostos, né? Mas aí nós percebemos que tudo isso, ao longo do tempo, a mensagem do Cristo, ela foi muito desvirtuada. Por que ela chegou até os dias de hoje? Porque muitos missionários, muitos trabalharam para que ela pudesse chegar aos tempos de hoje o mais pura possível. Apesar do desvirtuamento que houve, a essência é tão clara e é tão pura que não tinha como desvirtuar a lei do amor. Ela está aí para todos. Agora, a interpretação vai depender de cada um. Então, eu vou ler aqui só um trechinho. Aquelas coisas de tecnologia, né? Hoje eu não trouxe o... Então, quando o João nos fala, eles falam o seguinte, porque muitas vezes aparecem o quê? Vamos falar das reuniões mediúnicas, né? Nós podemos acreditar em todos os espíritos que se apresentam falando que Bezerra da... Eu ia falar Bezerra da Silva. Ia falar e falei, né? Pode ser o Bezerra da Silva também, por que não? Mas chega lá falando que é Bezerra de Menezes, né? Ah, tá, a mensagem pode ser, mas eu não tenho que fazer o quê? Ver o que está escrito, qual é a mensagem, né? E nas nossas reuniões, após as reuniões, nós fazemos os comentários, né? Olha, tal entidade assim, tal irmão que chegou, aconteceu isso. Quem é vidente fala o que viu, o outro que é vidente não, também percebi isso, né? Porque a gente tem que ter uma conversa, falar sobre o que aconteceu, questionar, porque espíritos de luz, eles não querem que nós sejamos passivos. É a fé raciocinada, né? Não é porque um espírito chega lá falando que é Madre Teresa de Calcutá, e às vezes é de cutucar, né? Que dá aquela mensagem colocando um contra o outro, né? Madre Teresa de cutucar, né? A vaidade, a inveja, o orgulho, aquela coisa toda, né? A gente tem que analisar. Então João fala o seguinte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então o Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais e não materiais. E a maneira de se distinguirem dos maus, dos bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se a estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. E uma árvore má não pode produzir
bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Então nós temos muitos falsos profetas, falsos cristos, bradando o nome de Deus, falando em nome de Deus, mas as atitudes são de violência. As atitudes estão estimulando a dissensão entre as pessoas, né? E muitas vezes, quando a gente fala, tem a morte física, claro, mas promovendo a morte espiritual, através das falsas acusações, né? Não levanteis falsos testemunhos, né? Já estava lá nos mandamentos, né? Não levanteis falsos testemunhos, e não tem, nunca se teve tanto, né? Levantamento de falsos testemunhos. Então, o que faz com que a gente identifique quem é o falso profeta, ou o falso mentor, né, no nosso caso? Quem é o falso mentor? É aquele mentor, não que eles não nos elogiem. De vez em quando, né, salva-se uma alma no nosso lar, eles vêm e dão uma elogio, assim, uma força, né? Porque de 5 reprimendas, 5 puxões de orelha, uma é para dar uma fortalecida. E nós precisamos ainda disso. Agora, quando o Espírito chega e fala, olha, só esse centro aqui do Esperança é o melhor centro de Piracicaba. Tá? Os mentores daqui são os únicos que conseguem compreender a verdadeira missão de Cristo, porque aqui os mentores são isso, enfim, vocês já entenderam, né? E nós, com a nossa vaidade humana, a gente vai lá, volta lá na época dos sacerdotes, das pitonisas, de tudo quanto nós buscávamos, né, de material, de pessoal, que a gente acredita, porque ainda está dentro de nós. Nós temos aquele nosso lobinho, né, dentro de um cercadinho. Às vezes ele está lá filhotinho, mas está lá. Lembra da história da alimentar? Qual lobo eu alimento dentro de mim? Né? E às vezes eu estou ali alimentando aquele lobo e deixando a ovelha que deveria estar dentro de mim passar fome. O que faz com que a gente observe uma coisa ou outra? O que faz com que a gente perceba quando nós estamos sendo lobos e quando nós deveríamos realmente ser ovelhas? Qual o papel do lobo em mim? E qual o papel da ovelha? Então, a gente vai ter essa pequena discussão hoje. Então, essa informação está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 24. Tá? Vamos seguir então. Eu estava falando com vocês, da questão do desvirtuamento dos ensinamentos do Cristo. E para nós, hoje, o quanto que no nosso dia a dia nós realmente aplicamos os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, a qual nós escolhemos seguir, né? O quanto que nós aplicamos quando as situações passam por nós. Essa semana eu cheguei eu vou contar, gente, porque eu sou assim. Minha irmã disse que as palavras, não, porque eu não quero que ninguém fique achando que eu sou uma... Porque aqui tem que, João fala, cuidado com os falsos, não acrediteis em todos os espíritos. E a Maria do Carmo fala, não acrediteis em todos os espíritas. Tá bom? Vocês entenderam, né? E aí eu cheguei no centro, sábado, né? Aí a Maria, uma das médicas lá, como é que você tá? Eu falei, hoje eu tô meio obcecada. Só meio, né? Por quê? Porque teve uma série de situações na minha vida essa semana, tem um ser abençoado, iluminado na minha vida, né? Que ele vai lá e, né? É aquela pessoa que tá ali para testar, né? O que você tá aprendendo? Eu falei, olha, não, e é na ordem do vento, é na ordem do centro, é na ordem do trabalho, é na ordem de uma palestra, é naquela hora, né? Que a gente, né, já botou a capa de ovelhinha, já está toda maquiada, né, travestida de ovelhinha. Aí ela olhou para mim e falou, oh meu Deus do céu, né? E deu risada, né? Falei, não, vamos embora, vamos trabalhar, né? Falei, mas você já melhorou. Porque antigamente eu ia pular no pescoço da pessoa. Agora eu só respirei fundo, né? Entrei no carro, fiz uma prece, falei, você segure a onda, porque eu sou louca, né? Vocês sabem que eu
Vocês têm que me levar na rédea curta. Né? Então, cada um de nós aqui, a gente tem as nossas lutas, as nossas batalhas. E no final do trabalho, um dos mentores, dos guardiões, trouxe uma mensagem de alerta, né? Puxão de orelha assim, né? Com todo carinho, uma orientação, mas também de muito acolhimento. E ele nos falou, a gente sabe do que cada um de vocês tem para passar, além de vir aqui no trabalho, porque quando a gente está no centro, pessoal, quando a gente se dedica a um trabalho, vocês acham que estão sentados aqui e não estão fazendo nada. Eu não sou médium, não sou dirigente, mas vocês estão contribuindo com a espiritualidade maior, né, com as energias. Nesse momento pode ter um vizinho necessitando de um auxílio, uma pessoa doente que está sendo levada energias para que ela se fortaleça. Então cada um de nós tem um papel importante. Mas quem se dedica realmente à casa, não somente à causa espírita, seja em qualquer religião ou religiosidade, costumo falar que tem ateus, que tem mais conexão com a espiritualidade maior do que muitos, né? Que ficam ajoelhando e tal. O que cabe a nós? A cada um de nós. Busca. Desculpa, me perdi todo aqui. Eu estava falando. Cabe a cada um de nós. Não, antes. Desculpa, gente. Antes, a função. Eu tenho função nenhuma. Quando faz barulho de celular, eu não sei se eu tenho TDAH, se o que é da. Conexão. Faz assim. Enfim. Quando você trabalha numa reunião mediúnica, por exemplo, no passe, você desenvolve algum trabalho dentro da casa espírita, você tem uma equipe que te protege, que te auxilia, que te fortalece. Então, muitas vezes, as pessoas têm medo. Né? Não, eu não sou boa o suficiente para trabalhar, para isso, para aquilo. Ninguém nasceu bom. Com exceção do Cristo, todos nós aprendemos. Né? Dos 12 apóstolos, 12 oficialmente, porque teve muito mais, de todos que o acompanhavam, todo mundo tinha uma característica que precisava ser melhorada. Ele não chamou ninguém perfeito. Tanto que ele falou, eu vim para os sãos. Desculpa, para os doentes, não para os sãos. Porque os sãos é aquela pessoa que está com a vida ganha bem, tem um trabalho que proporciona uma vida boa, está com saúde. É muito difícil, né? A pessoa, quando está dando tudo certo na vida, parar um momento e falar, obrigada, Senhor. Será que a gente faz isso? Quando a gente levanta de manhã e vê aquele sol lindo, maravilhoso, poder desfrutar daquele sol, ou a chuva que cai, né? Será que nós somos, em tudo nós damos graças? Ou ainda nós estamos presos aos nossos grilhões, né? As nossas algemas mentais, emocionais, que nos coloca sempre no papel de vítimas. Toda vez que eu começo a me colocar como vítima, minha vida é difícil, mas por que acontece isso? Primeiro, eu estou questionando a sabedoria de Deus e a misericórdia. E em segundo, já estou começando um processo obsessivo. A auto-obsessão, que pode levar a obsessão simples, que depois pode levar a todos os tipos de obsessão. Eu costumo brincar, entre aspas, né? Às vezes, quando for o pessoal lá do atendimento fraterno, durante o tempo eu relutei em fazer parte, porque eu não era muito fraterna. Não é que eu não era fraterna, já me conhece, né? Eu sou muito bocuda, falando assim, né? Quando eu vejo, a palavra já, né? Então, eu sou meio franca demais, mas já melhorei, viu, Thiago? Estou bem melhor da primeira. Um pouquinho. Aí eu falo para as pessoas assim, sabe qual é o maior obsessor? Quando você chegar em casa, chega na frente do espelho, e o pessoal de casa, você olha na frente do espelho, vocês vão ver qual é o maior obsessor. Porque sem a colaboração desse obsessor, nenhum outro vai fazer nada. Falando do livro A Casa das Chaves, né, Gê? É quando a gente entrega a chave na mão do obsessor.
Fala, ó, entra na minha casa. Sabe aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida? Só que aí no mundo invertido, né? É mais ou menos isso. Ou melhor, é isso, né? Nós damos o consentimento. Quando Jesus falava, a tua fé te curou, ou te salvou, o que ele estava dizendo para nós? Está com você. Eu posso ser o ser mais perfeito que habitou a terra, mas se eu não encontrar uma ressonância aí dentro de você, como que eu vou operar? Como que eu vou transformar? Por isso que ele colocou a responsabilidade na nossa mão. Nós somos artesãos, né? Nós somos os artífices da nossa evolução. Então vamos falar dos lobos agora, tá? Ide, eis que vos mando como cordeiros em meio a lobos, ou em meio dos lobos, né? Aí Lucas, lá no capítulo 10, nos traz essa informação, né? Primeiro falamos lá dos falsos profetas, e agora estamos falando dos lobos. Eu vos mando em meio, deixa eu ver essa citação primeiro, antes de ver a parte do Emmanuel. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Em algumas traduções está manso como a pomba e prudente como a serpente. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, a gente vai fazer uma correlação com os falsos profetas que nós temos vendo hoje. Porque eles querem realmente deturpar o ensinamento do Cristo. E para aqueles que os combatem, sobra o quê? A perseguição. Porque nós estamos vendo nos dias de hoje muitas vozes que se levantam contra esses falsos profetas. Muitas ovelhas que realmente estão indo em direção aos lobos. Mas não é para serem sacrificados, não é isso que Cristo nos diz. Fazendo essa conexão com o sede manso como a pomba, prudente como a serpente, ele não está falando para nós colocarmos o nosso pescoço à disposição de uma faca, da violência. Nós temos como combater o mal. Porque os bons se omitem, o mal ele avança. Não é isso que está acontecendo? Muitas vezes eu olho para uma situação, mas o que eu posso fazer? No mínimo eu posso fazer uma prece. Não vou lá bater boca, não tenho estrutura para isso. No mínimo eu vou fazer uma prece. Então, manso como a pomba, é ter discernimento sobre a situação. Eu olhar aquela situação com calma. Prudente como a serpente. A serpente, quando ela nos ataca, é porque a gente invadiu o território dela. Se ela puder, qualquer animal selvagem, na verdade. A maioria deles, eles procuram evitar, né, o confronto. Então ela é prudente. Eu sei que há o perigo, então eu vou ter a prudência. Então eu sei que uma pessoa não gosta de mim. Ah, mas Jesus falou para eu amar os meus inimigos. Deixa eu lá dar um abraço, deixa eu conviver, né? Vou pegar essa pessoa, vou levar para dentro do meu lar, sendo que eu sei, né? Tudo que ela pode fazer. E secar minha samambaia é o mínimo. Não. Amar é você, primeiro, amar ao próximo como vós mesmos, né? Como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então esse movimento de me amar, de amar o próximo, passa por eu me amar. Eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que me compreender, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me aceitar com meus erros, com os meus acertos. Por isso da reforma íntima.
E eu tenho que entender que ainda também eu sou ovelha, mas eu também sou uma lobinha. Tem uma lobinha dentro de mim. De vez em quando essa lobinha mostra as garras. E aí o que eu faço? Calma, respira fundo, faz uma prece e, como o mentor falou sábado para nós, chama por nós. Pede ajuda. Porque nós temos ali, ó, lá no nosso psicológico, no nosso mental, no nosso atavismo, porque são várias e várias reencarnações, em que nós sempre nos colocamos como vítimas. Eu mereço sofrer, passar por isso. Porque quanto mais eu sofro, mais eu vou ser elevada. Quanto mais humilhada, mais exaltada. Será que é isso mesmo que o Cristo quis dizer? Se o sofrimento fosse a solução, ele teria dito que o amor cobre a multidão dos pecados? A vastidão dos pecados? Não. Porque se não fosse assim, se ele não tivesse trazido esse ensinamento, que Deus seria o nosso? O Deus dos exércitos, o Deus que pune, o Deus que não tem amor, na verdade, pelas suas criaturas. Um Deus que é menos misericordioso que nós, seres humanos. Porque até o condenado à prisão, ele pode sair, pode ser inserido novamente na sociedade. Então, o ser humano pode ser mais misericordioso que Deus? Então, cada um de nós, cada passo que nós damos, hoje, aqui, numa segunda-feira, 15 de julho de 2024, há 4 anos, o que nós estávamos fazendo numa segunda-feira? Há 10 anos atrás, o que nós estávamos fazendo numa segunda-feira? Há 100 anos, 200, 300. Eu podia estar grudando no pescocinho de alguém ao invés de estar aqui. Porque esse ensinamento aqui é para mim primeiro. É para domar a minha loba interior. Tem um livro infantil chamado Lobo Mal Reencarnado. Chamaria quem fez evangelização, não sei se todos. Tem o Lobo Mal Reencarnado e tem também a história da Dona Loba. É muito interessante que eles usam os contos infantis de acordo com a filosofia espírita. Então ela mostra, da Dona Loba, no caso, quanto foi difícil para ela se transformar. Ninguém acreditava nela. E ela começou a fazer um trabalho voluntário na floresta, cuidar dos órfãos, mas teve muita dificuldade. E nós? Quando nós resolvemos mudar a nossa trajetória, quantas pessoas confiaram em nós? Quantas pessoas nos deram as mãos? Cada vez que a gente resolve caminhar com Jesus, nós vamos ter todas as portas abertas. As portas são estreitas, tá? Já vou dar spoiler. Porque nas portas largas a gente já andou, né? Mas não vai ser difícil. Porque os conhecimentos do Evangelho, trazidos através do Evangelho e da codificação espírita, elas vão nos fortalecendo para passar por cima dos problemas e não deixar eles nos atropelarem. E eu vou terminar aqui com uma mensagem do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Se chama Em Meio a Lobos. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Lucas, capítulo 10, versículo 3. Então aqui Emmanuel nos traz. Naturalmente Jesus, em pronunciando semelhante recomendação,
reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior ao dos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e as fraquezas. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro do conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matador, e sim a gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais. Entre os lobos famintos, através da exemplificação do bem incessante. Entretanto, há companheiros ainda que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam as mãos aos céus, costas, em uma atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou peremptório: ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. Deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Francisco Cândido Xavier, Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. Então, meus amigos, para a gente fechar essa preleção, né, para fechar esse nosso bate-papo, não chega a ser uma palestra, mas na verdade são conversas interiores, né, minhas para as de vocês. Eu vou pedir que vocês me ajudem, tá? Preciso que vocês memorizem uma frase. Bem de manhã, embora o céu sereno. Embora o céu sereno. Parece um dia calmo, anunciar. Vigiai e orai, ó coração pequeno. Um temporal pode abrigar. Então, agora, frase principal. Bem de manhã e sem cessar. Vigiai sim e orai. Tá? Então vocês vão guardar só essa. Bem de manhã e sem cessar. Vigiai sim e orai. Vocês já sabem que é música, né? A música se chama Vigiai e Orai. Então, quando eu fizer assim, vocês devem, tá? Bem de manhã, embora o céu sereno, parece um dia calma anunciar.
Vigiai e orai, ó coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai sim, é orar do dia ao fim, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e canta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai sim, é orar. E sem cessar, vigia a cada instante, e o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante pode o mortal ao céu chegar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai sim, é orar. Ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz do amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai sim, e orai. De novo, vou cantar a última porque eu troquei, tá? E sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus